Doutor Isaías, meu joelho falha. Olá, eu sou o Dr. Isaías, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e quadril. Vamos bater um papo hoje sobre lesão do ligamento cruzado anterior. A queixa principal do paciente é que define o cuidado para ele. Ele fala assim, doutor, quando eu vou fazer minha atividade física, meu joelho falha. Eu estou fazendo alguma coisa e o joelho dá aquela falhada. Por vezes ele falha, aumenta de volume, dói bastante. Passa 2, 3 dias ou uma semana com dor, logo melhora e o paciente tende a voltar para a sua atividade física. Qual que é o grande problema quando o paciente tem uma lesão do ligamento cruzado anterior? O paciente com lesão do cruzado anterior, ele consegue correr numa esteira, correr em linha reta, mas quando ele vai fazer alguma atividade física que mude de direção, futebol, jiu-jitsu, vai fazer uma trilha que tem terreno mais íngreme, ele tende a sentir esse joelho falhar. E quando esse joelho falha, na maioria das vezes, o restritor do joelho, que é o menisco medial, acaba sofrendo e se machucando. E aí o paciente deixa de ter uma lesão de ligamento e passa a ter lesão de ligamento mais lesão de menisco. Então, quando eu devo preocupar e procurar ajuda para o meu joelho? Quando o joelho falha. Aí eu vou fazer atividade física, ele falha. Aí o paciente diz assim, doutor, não, eu jogava futebol, tive um trauma, o joelho inchou, falhou, parei de jogar futebol. O paciente vai mesmo ficar o resto da vida se jogar futebol, uma coisa que gosta tanto, vai parar de fazer toda e qualquer atividade física. Hoje em dia, a cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior é uma cirurgia que o paciente realiza pela manhã e vai de alta depois do almoço, no mesmo dia. É uma reabilitação rápida. O acesso são 2 furinhos e o lugarzinho onde tira o enxerto para poder reconstruir esse ligamento. Então, assim, não tem porquê, tendo em vista a tecnologia que a gente tem hoje para reconstrução de ligamento, o paciente ficar sofrendo com isso. Fora que se ele faz uma lesão de ligamento cruzado anterior e não opera, o dia que ele fizer um movimento que demanda estabilidade, ele vai estar machucando o menisco dele, vai estar evoluindo a longo prazo para uma artrose. Então, doutor, toda lesão de ligamento cruzado é cirúrgica? Não, depende da sua atividade física. Doutor, eu não corro, odeio correr. Eu sou um cara que faço natação e ando de bicicleta e tenho um quadríceps forte. Ele não vai sentir um joelho inseguro, vai conseguir ter uma vida normal, né? Doutor, eu jogo futebol, eu luto taekwondo, eu luto jiu-jitsu. Muito provavelmente o paciente não vai ter uma estabilidade suficiente sem fazer reconstrução desse ligamento. Então, enfim, novamente, eu não trato laudo de ressonância, eu trato pessoas. Quando o paciente tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, eu preciso ver esse paciente, analisar esse paciente, cuidar desse paciente para saber se de fato é cirúrgico. Para aquele cara que tem alto rendimento, faz esporte de impacto, que muda de direção, provavelmente ele vai precisar, sim, independente que ele faça uma boa hipertrofia muscular quadricipital, ele vai precisar de uma cirurgia para dar estabilidade para esse joelho e ter uma vida normal, sem estresse. E se ele não opera e insiste com o movimento, vendo o joelho inchar, é muito comum a longo prazo o paciente vir evoluir com uma artrose grave, com o joelho disfuncional de forma precoce, devido a essa instabilidade crônica que não foi tratada e que o paciente continua exigindo do joelho com atividade de impacto. É muito comum no SUS a gente ver o paciente do futebol, o boleiro que a gente fala. O cara tem um joelho instável e continua jogando. Doeu um pouquinho, fez uma entorse, parou 2, 3 semanas, um mês depois volta a jogar de novo, faz outra entorse, machuca. Esses pacientes chegam pra gente já no 45 anos de idade com o joelho totalmente deformado por causa, doeu um pouquinho, foi lá no colega lá, fez uma infiltração com corticoide. O joelho vai se desgastando de uma forma muito grave. E no final, a solução para esse paciente não é tão interessante, né? O cara com artrose muito grave, jovem, só para ele uma prótese de joelho, entendeu? Então, assim, entenda, se você tem uma lesão ligamentar, é uma cirurgia tranquila, rápida, que vai te devolver qualidade de vida. Então, o paciente tem que perder esse medo e procurar, claro, um especialista. Existem técnicas de reconstrução de ligamento que predominam sobre as outras e que uma cirurgia bem feita e bem reabilitada vai ter um bom resultado. E depois da cirurgia, quando eu volto a jogar futebol? Entenda uma coisa, você vai se sentir apto a retorno para o esporte antes de fato você poder retornar ao esporte. O ligamento ele tem um período que a gente chama de ligamentização, onde ele faz uma osteointegração. Em outras palavras, seu ligamento vai ficar maduro e estável no joelho. Durante o período de mais ou menos 6 a 7 meses é o tempo que o ligamento precisa para integrar, para ficar preso no osso. Se você faz esporte de impacto, que muda de direção, saltos, antes desses 6 a 7 meses, a tendência é que seu ligamento vai ficar frouxo. Se faz uma fase muito precoce, ele pode romper.
romper de novo. Às vezes ele se faz uma fase mais 4 meses, 5 meses, começa uma reabilitação antes da hora, uma atividade antes da hora, esse ligamento pode ficar frouxo, ficar solto no túnel, ele não vai ter aquela tensão adequada, então o paciente tem um ligamento inteiro lá, mas tem uma insuficiência ligamentar. Já refiz vários casos de pacientes que voltaram antes da hora. Então, o ideal, eu sempre falo, o paciente do futebol amador, em média, 9 a 12 meses para voltar para o futebol. Depende de cada paciente. Eu preciso de um músculo, de um quadríceps, de uma coxa, pelo menos 90% do outro lado. E isso vai influenciar no retorno. E o ligamento reconstruído ele é mais forte que o ligamento original. Só que ele precisa treinar a propriocepção, ele precisa treinar o equilíbrio, ele precisa treinar a noção. Eu costumo dizer que o ligamento novo é um cara forte, mas sem noção. Ele vai atravessar a rua sem olhar para os lados, ele vai lesionar. Então você precisa educar esse ligamento novo para que ele tenha uma boa evolução, para que você volte a jogar seu futebol, lutar seu jiu-jitsu, ter uma vida normal, seu futevôlei, antes e sem ter risco de lesão. Então essa reabilitação é importante por isso. Eu sempre bato na tecla para os meus pacientes. Você vai se sentir apto para o futebol, para o jiu-jitsu, antes de eu autorizar você voltar. Não volte antes da hora, porque senão a cirurgia vai falhar. Se o paciente volta antes do tempo estimado, doutor, eu estou me sentindo bem, eu vou lá. Vai dar errado. Esse ligamento vai romper, esse ligamento vai ficar frouxo, e aí outra cirurgia, tudo de novo. Escute o seu médico, siga as orientações, escolha um médico que te acompanhe e te oriente, para que você não faça erros, para que você não volte antes da hora. A sensação do paciente de que está bem não quer dizer que está pronto. É muito importante isso. Se você sente o joelho falhar, procure um especialista. Se você tem alguma dúvida relacionada ao joelho, manda aqui pra gente. Pode mandar nas perguntas ou mandar na caixinha de perguntas toda terça-feira no Instagram. Deixar aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, deixar a pergunta e a gente vai respondendo aos poucos, tá joia?